cantada depois de ter você. Depois de ter você, para que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não? Ou para que serve uma canção como essa? Depois de ter você? Poetas para quê? Os deuses? As dúvidas? Para que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas depois de ter você? Esta é a letra da música Cantada, da autoria de Adriana Calcanhoto. E um dos versos dessa música, para que serve uma canção como essa, dá título ao livro que trago hoje na saleta de leitura. Para que serve uma canção como essa? Letras de Adriana Calcanhoto, apresentação e prefácio de Eucanaã Ferraz, editora Bazar do Tempo. Quando falei aqui no livro Todas as Letras, do Gilberto Gil, apresentava já a ideia de que as letras das canções brasileiras, podem ser consideradas literatura. São verdadeiros poemas. E não é diferente com a Adriana Calcanhoto. Vou ler o que se encontra na orelha do livro. Para além da canção, há a palavra, a escrita de Adriana Calcanhoto. Letras que se descolam de suas músicas, desdobrando o jogo poético do ritmo, das imagens e sentidos. Com mais de 10 discos lançados, além de uma obra dedicada às crianças sob o heterônimo Partimpim, as letras de Adriana começaram a ser compostas a partir do fim da década de 1980 e já atravessaram mais de 25 anos em um processo de depuração de linguagem, conquistando grande reconhecimento de crítica e de público. Neste livro está a parte substancial dessa produção, 91 letras selecionadas pelo poeta Eucanaã Ferraz, que reuniu desde sucessos como Esquadros e Mentiras até composições inéditas, sublinhando o traço substantivo essencial da autora. Como atesta Eucanaã, que organizou a obra em ambientes temáticos por onde transitam suas composições, há em meio à aparente pluralidade de Adriana uma escrita própria. Abre aspas, nas páginas desse livro, reconhecemos imediatamente que estamos diante de textos, ou ainda de uma escrita, e sem dúvida de um estilo. Fecha aspas. Em um campo de diálogo que a compositora tece com seus interlocutores, parceiros e referências, nas artes plásticas, na poesia e na própria música, as letras de Adriana conciliam o minimalismo e a vertente tropicalista, a vanguarda e o popular, fazendo com que a experimentação frequente o mainstream de modo inédito. É nessa linha de fronteira sobre a qual caminha Adriana Calcanhoto, por vocação e gosto, que seguimos convocados por uma das suas irresistíveis provocações. Para que serve uma canção como essa? Aqui nós lemos. Sempre me pergunto, para que servem as canções? Para que tanta canção no mundo? Quem as consome? Fico meio que negando a canção, mas de vez em quando, uma canção sozinha responde a todas as perguntas.
Adriana Calcanhoto. O livro se inicia com um texto do Elkanaã Ferraz, onde ele vai analisando a produção da Adriana, mostrando as suas vertentes, mostrando as aproximações com as artes, mostrando as suas referências e apontando a qualidade da sua escrita, para além de meras letras de música, verdadeiros textos de qualidade literária. Ele divide as músicas da Adriana em capítulos que ele coloca sob os seguintes títulos: Você agora, onde olhar e verso. Diz ele: as letras de Adriana Calcanhoto aparecem aqui agrupadas em 5 seções que podem ser assim descritas. Você. Letras de temática amorosa, sem dúvida. O amor e seus sinônimos ou desdobramentos é o principal tópico das canções de Adriana. Algumas letras reunidas em outras seções poderiam estar aqui. O que definiu seus lugares foi uma ligeira inclinação. Agora, canções sobre o momento presente, além da palavra agora ser constante nas letras de Adriana, seu sentido é recorrente. Onde? Destaque para a presença de lugares, paisagens, cidades. As letras de Adriana valem-se frequentemente das circunstâncias e dos cenários. Olhar. Aqui os versos giram a roda de pessoas, coisas, como se as canções olhassem o mundo e o recortassem por afinidades. Verso. O tema é a própria canção ou a palavra, o verso. Não há dúvida de que algumas letras poderiam estar em mais de uma seção. O leitor reconhecerá isso. As escolhas, porém, não foram aleatórias, ainda que subordinadas tanto à objetividade quanto à subjetividade do organizador. Dentro de cada seção, as letras foram dispostas cronologicamente de acordo com as datas em que foram compostas. Nem sempre coincidem com as datas da gravação. Várias canções são inéditas em disco. Em alguns casos, os textos aqui transcritos não são idênticos aos dos encartes que acompanham os CDs. E também há diferenças em relação a outros registros, não só os impressos. Tais divergências decorrem de revisões minuciosas, realizadas por mim e pela autora, para quem suas letras encontram aqui a forma final. Estamos, portanto, diante de um livro, eu diria, de poemas. E é uma bela sugestão para os leitores desse tipo de texto. É muito animador ler as letras da Adriana depois de ler o estudo apresentado inicialmente pelo Elkanaã e verificar o tratamento linguístico que ela dá às letras das suas canções. Estamos diante de uma bela compositora com textos de qualidade. É um livro para ser lido, como todo e qualquer livro de poemas, devagar, degustando os poemas e, se possível, ouvindo também a música enquanto a gente vai lendo. Então, a sugestão de hoje, de Na Saleta de Leitura, é: para que serve uma canção como essa
letras de Adriana Calcanhoto, organização e prefácio de Eucanaã Ferraz, editora Bazar do Tempo.